Olá, 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 galerinha! Sejam bem-vindos a mais um Tic Tac Go. É um produto da NHL Brasil em parceria com Fambonanet, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. E neste oitavo episódio, temos alguns assuntos, algumas polêmicazinhas, talvez não tantas polêmicazinhas assim. E aqui quem fala é a Natália e a minha equipe vem em seguida. Fala galera, aqui é a Luísa, muito prazer em estar aqui de novo com vocês mais essa semana no nosso oitavo TTG. E é isso, vamos novamente trazer assuntos aqui relevantíssimos para vocês. Oi, gente, eu sou a Érica, estamos aqui neste domingo novamente gravando, meio com preguiça, meio atentas porque tem NHL hoje de 9 da noite, acabou de ter Mundial, que vamos falar sobre isso tudo agora, então bora. Oi, pessoas, eu sou a Ana Gabriela, hoje mais calma, mais contida, prometo que não vou falar nenhum palavrão. E é isso, vamos pro oitavo episódio do TTG, então. Ok, então primeiramente vamos no nosso giro de notícias e algumas coisas que têm acontecido nessa semana, né? E uma das primeiras notícias é de que na sexta, dia 4, eu acho, a gente teve uma notícia de que o Malkin, do Pittsburgh Penguins, passou por uma cirurgia para reparar um dano no joelho. E por conta disso, ele provavelmente perderá o training camp da próxima temporada. Se vocês não sabem, tem um texto sobre isso no nosso site. E, bom, sempre tem umas lesões assim, né? Tipo, sempre tem essas cirurgias pós saídas dos playoffs. E acho que isso mostra que ele não estava 100% recuperado antes, né? Meio complicado isso. E o Matt Domi também passou por uma cirurgia no ombro. E a recuperação dele será de 6 meses. E tivemos também nomeações para os prêmios da NHL. Até agora a gente já tem os nomeados para o Selke Trophy, o Calder, o Lady Byng, o King Clancy e o Ted Lindsay. E até agora a gente está esperando o do Norris Trophy. E os nomeados para o melhor Hulk são Jason Robertson, do Dallas Stars, Kirill Kaprizov, do Minnesota Wild, e Alex Nedeljkovic, do Kings. O Ted Lindsay, que é o prêmio de MVP, os nomeados são Sidney Crosby, do Penguins, Conor McDavid, do Oilers, e Auston Matthews, do Toronto Maple Leafs. O Lady Byng, que é o jogador mais gentil com o menor número de faltas, foi o Auston Matthews, Jacob Slavin e Jared Spurgeon. King Clancy, do jogador que mais fez pela comunidade, P.Q. Subban, do Devils, Curtis Gabriel, do Sharks, e o Pekka Rinne, do Nashville Predators. E o Selke, que foi que saiu hoje, se eu não me engano, o atacante com a melhor performance defensiva, Patrice Bergeron, do Bruins, Alexander Barkov, do Panthers, e Mark Stone, do Vegas. Temos uma notícia muito legal, muito interessante, de que o governo canadense e os times e a NHL vão permitir a entrada e a saída de jogadores para as semifinais da Stanley Cup. E a final, se isso for necessário, se algum time canadense for para a final. Depois tivemos também a Taya Curry, que ela se tornou a primeira mulher a ser draftada no draft da OAL, Ontario Hockey League. E, por fim, o Mundial Feminino será sediado em Calgary entre os dias 20 e 30 de agosto.
Então, a gente vai começar agora as nossas pautas da semana. Temos polêmicas, mas poucas, não tantas quanto tivemos nas últimas semanas de TTG, que a gente sabe que aqui não só traz polêmica. Então, finalmente tivemos uma pequena pausa, graças a Deus. Mas é um assunto polêmico que a gente vai trazer agora para vocês, que é sobre as suspensões e decisões do Departamento de Segurança ao jogador da nossa queridíssima Liga. Nós tivemos no domingo passado, a gente está gravando hoje esse TTG no domingo, dia 6 de junho. Então, faz uma semana que nós tivemos um jogo entre Vegas e Colorado um pouco animado, né? Se você viu o recap da semana do jogo, você viu o que rolou. E assim, a gente até falou no TTG da semana passada, que a gente gravou na segunda, o jogo já tinha acontecido, que a gente ia comentar sobre esse assunto aqui, então vamos lá. O Ryan Reaves, do Vegas Golden Knights, recebeu uma suspensão de 2 jogos por conduta antidesportiva contra o jogador Ryan Graves, do Colorado Avalanche. E só que o Ryan Graves não recebeu nenhuma suspensão, nem multa, pelo hit que ele deu no Janmark, que ainda não voltou a jogar. Então, assim, a gente vê que a balança, ela pesa mais para um lado do que do outro, entendeu? Eu posso fazer uma pergunta, porque como vocês sabem, eu não pude assistir esse jogo. Esse lance do Graves no Janmark, teve penalidade? Foi marcada a penalidade? Foi marcada uma penalidade de 2 minutos, foi. Eu acho que boarding, eu acho. Só que, assim, merecia, na minha opinião, uma suspensão maior, ou uma punição maior no gelo. Era para ter sido uma punição de 5 minutos. E, assim... Ele não recebeu nem multa. Não recebeu nada. Suspensão de jogos. Sabe aquela famigerada multinha de $5.000 que não faz nem conseguir no bolso? Então, nem isso. Nem 5 mil, sabe? Alguma coisa. O Janmark não voltou a jogar ainda, sabe? Tipo, foi nada, não foi pouca coisa. Pois é, e assim, foi um hit que merecia a suspensão. Tô falando isso desde que aconteceu o rolê. E a gente vê que, assim, a Liga segue fazendo cagada, né? O Departamento de Segurança segue fazendo cagada. E uma das maiores diferenças entre o Reaves e o Graves é que o Graves é um palmito de tão branco. E o Reaves, a gente sabe que ele é negro, ele é uma pessoa ativista dentro da Liga, ele faz parte da Hockey Alliance, que eles têm. Eu esqueci a palavra do meio. Mas a gente sabe que ele é uma pessoa, assim, que, né? Ele é violento, ele é um jogador que muitas vezes tem jogadas sujas, mas... Não anula o fato de que o outro também merecia suspensão, né? Exatamente. O Ryan Reaves mereceu a suspensão que ele recebeu. Porque ele foi expulso do jogo por intenção de lesionar, porque ele colocou o Graves, tipo, no chão e, tipo, pressionou a cabeça dele contra o chão. E depois a gente ficou sabendo que ele arrancou tufos de cabelo da cabeça do Graves. Nossa, os nomes são difíceis. Não, 2 Ryans com dois nomes parecidos. Graves e Ray. É muito parecido. O Reaves arrancou um tufo de cabelo da cabeça do Graves, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Isso é meio assustador. E a gente sabe que o Reaves, ele tem um histórico de ser um jogador mais sujo, de ter... Sim. Acho que ele teve as suspensões anteriores também, imagino que sim, de cabeça agora não sei. No ano passado ele teve uma suspensão, inclusive. Desde que eu assisto a NHL, ele era do meu time, inclusive. E ele já era, assim, sabe? Um jogador bem físico, que vai pra porrada mesmo e tal. Então já são longos anos aí com esse tipo de atitude. E depois a gente tem que ouvir o técnico eu não sei o nome técnico de Vegas. Bob Bowner. O De Boer, não é não? De Boer. Ele falando que o Ryan Reaves é um jogador limpo. Sabe? Ele literalmente falou isso e tu fica tipo... eu sei que tu quer defender o teu jogador, mas tu não precisa mentir desse jeito. Sabe? Mas é bem isso que a Luísa falou. A gente sabe muito bem qual é a diferença dele. Entre um receber suspensão e outro não. Entre o Nazencadio receber 8 jogos pelo hit que ele deu, que foi um hit semelhante, na minha opinião, ao que o Ryan Graves deu no Janmark. E o Graves, que é um palmito, coitado, porque ele é feio demais. Eu não sei porque tem gente que acha ele bonito, coitadinho.
Aliás, isso é algo que precisa ser debatido, sabe? O hype em cima da suposta beleza do Graves. Sim. Que eu vejo todo mundo na minha timeline enlouquecida e fico pensando, meu Deus do céu. Será que eu sou Sim. muito doida por achar ele horroroso? Mas felizmente não. Que bom saber que vocês compartilham a mesma opinião que eu. Que, pelo amor de Deus, tá? Ele é muito feio. Luísa, me desculpa se você Eu acha não ele acho ele bonito. Mas eu não Ai, eu vi. comento. É isso. Mas é isso. Ele é muito overrated na beleza. Eu acho o Barzal isso também, mas enfim, eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque se a gente falar mal do Barzal, Ai, eu acho que aí a gente vai ser cancelado. Mas tudo bem. Não mexam com as Desculpem. basetes. Acho que pensando melhor agora, Érica, edita esse pedaço. Brincadeira. Brincadeira. Além dessas duas suspensões, a gente também teve aquele hit pavoroso do Sheffield, do Jets, no Jake Evans. Ah, antes de você entrar no Shai... Ontem o Thiago me ensinou a falar o nome, mas eu já não me lembro. Natália. Eu falo do Scheifeld, sei lá. Enfim, o Kadri que ele recorreu, né, a um árbitro neutro e não deu em nada, pelo visto, né? Ele recorreu ao Batman, Eu acho que ainda não, pelo menos que manteve a suspensão. o Batman manteve, e daí ele tem direito de consultar, né, um árbitro neutro, mas pelo que eu estava observando, ainda não saiu nada. Mas eu acho que a suspensão já está acabando também, né? Em breve acaba ele já essa deve estar semana. de volta. Aliás, que negócio enrolado, Nossa, né? sim. Que, tipo, se fosse mais rápido, se já tivessem visto isso, talvez ele fosse cancelado e ele até pudesse voltar, mas parece que ninguém quer fazer esforço nenhum. Eu acho que eles vão ver amanhã, porque o jogo de hoje é o 5º, e eu vi alguém falando na tela. Eu não tenho certeza, tá, gente? Eu estou passando informações que eu lembro da minha cabeça. Mas, se eu não me engano, vai rolar amanhã essa audiência aí com o árbitro neutro, mas eu não tenho 100% de certeza. Parece até intencional. Como se eles tivessem muita coisa pra fazer, né? Tipo... Mas e aí, agora, essa semana, a gente teve aquele lance horrível, pavoroso, terrível do Sheffield em cima do Jake Evans. Ele levou 5 jogos, o que, segundo ele, foi um exagero. E eu fiquei tipo, cala a boca, mas tudo bem. Cala a boca, e estúpido. o Evans, que ele, acho que ele não, deve ter ido pro hospital, mas ele tava já no hotel depois de um tempo, acordado, tipo, abatido, No dia sabe? seguinte já, Óbvio. Mas ele já tava no hotel com o time e tudo mais, mas ele tá fora por tempo indeterminado. A gente sabe muito bem, né, que concussão é um troço muito complicado. Então, mas foi um hit tão... Eu fiquei com raiva, porque eu gostava do Sheffield, eu gostava do Jets. Mas aí tu vê aquele hit sem necessidade nenhuma, porque o Jake Evans ia fazer o gol. E ele tava de cabeça baixa porque ele passou por trás da goleira e tinha que olhar pro puck pra botar pra dentro. Porque eu vi gente culpando o Jake Evans pela própria concussão que ele recebeu. Sempre tem, né? Sim. Sempre tem. Não, o cara estava com a cabeça baixada. E, tipo assim, isso é ridículo, porque o puck fica no gelo, sabe? Se vocês não sabem, o gelo fica embaixo. Então, o cara tem que abaixar a cabeça para enxergar o puck. Sabe? Não é difícil. Foi uma imagem tão feia. Foi tipo a do Tavares, sabe? Que ele caiu muito mal. Ele caiu muito torto, coitado. E foi muito feio. Nossa, foi horrível. Foi muito feio. E, assim, já tava... Além do Jake já tá, tipo, com o puck praticamente dentro da goleira, faltava exatamente 1 minuto para o jogo terminar. Então não tinha mais nada. Já teria 2 gols de diferença, né? Sim, já tinha 2 gols de diferença. E aí o Jake marcou o 5º. E, gente, não tinha mais nada que eles podiam fazer. Aquilo ali foi simplesmente sem necessidade. Se você vê o vídeo que antecede o hit, você vê que ele saiu de uma ponta do gelo para outra, tipo, numa velocidade muito absurda. Tipo, ele foi com a intenção de dar o hit. Então, assim, eu vi tanta gente, tipo, tentando justificar, mas a gente não tenta justificar o injustificável, sabe? E depois o Jets ainda colocou o hit numa fancam. Num videozinho, numa fancam, né? Sim. Então, e eles não falaram nada, não desejaram, tipo, nada pro Jake. Eles deixaram o acontecimento passar. E na questão do Tavares, Montreal foi, tipo assim, imediato. O Tavares saiu do gelo, carregado, né, na maca, e Montreal já tinha postado no Twitter e no Instagram coisa desejando pro Tavares, tipo, melhores e tal. São 2 situações diferentes, porque o do Tavares foi um completo acidente, que foi praticamente inevitável. Mas, cara,
sabe? Tipo, a saúde de um jogador vale mais do que uma rivalidade, vale mais do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu acho que o mínimo que eles podiam ter feito é, ter tuitado, tipo, melhoras de Jack Evans, que fosse isso, e 2, não ter colocado aquela porcaria daquele hit no vídeo, que foi, era tipo um highlight, assim, do jogo, sabe? E aí eles colocaram aquela merda no final, eu fiquei tipo assim, não acredito que isso tá acontecendo. Eu acho que isso a gente volta naquela discussão que se fosse contra um jogador do Jets, sabe? Aí, dificilmente, caso... Eu entendi a comparação, Luísa, mas eu acho que tem muito a ver a questão de não ter sido, sabe, um hit intencional em cima do Tavares que causou aquele lance horrível também. Então, é a mesma coisa. O Capitals não desejou melhora pro Panarin, o Capitals não desejou melhora pro Carlo. Nossa, só o Capitals, né? Então, mas enfim. O Vegas não desejou melhora pro, sei lá, o Braves nem teve lesão, né? Mas, tipo, o Colorado não desejou melhora pro Janmark. Pro Janmark ou pro Falk. Ou pro Falk, exatamente. Meu bigodudo. Então é aquela coisa, os times só olham pro próprio umbigo. Não tem. Não é egocentrismo a palavra, mas é isso, assim, tipo, é um individualismo dos times que eles não vão se importar, sabe? Isso é irritante. Especialmente quando tu coloca o hit como se fosse um uau, mega highlight. Olha esse hit maravilhoso, sabe, que meu jogador fez, perdendo de 2-0, faltando 1 minuto pra acabar o jogo. 2-0, perdendo de 2 gols de diferença, mas enfim. E o treinador do Jets no outro dia ainda falou, não sei se foi no outro dia ou foi logo depois, eu não lembro, porque eu vi no outro dia, mas acho que foi na entrevista de pós-jogo. Ele ainda virou e falou bem assim, eu não acho que tenha sido um hit sujo. Eu acho que foi um hit super limpo e que tá todo mundo reagindo mal. Eu olhei assim e falei, você tem cocô na cabeça? É isso que você tem? Porque assim, cara, o Jets, ele não tem histórico de ser um time sujo, ele não tem histórico de jogadores sujos, ele é, inclusive, um time completamente irrelevante na NHL, entendeu? Aquele time que a gente não lembra nem que existe até ele fazer alguma coisa importante. Então, assim, qual é a necessidade, sabe? Não tinha necessidade. E o Mark, inclusive, é um jogador que, tipo, é amado por todo mundo, e ele faz uma merda dessa, agora eu tô com ranço, não consigo nem olhar pra cara dele. Enfim. Mas eu acho que nisso também é uma coisa que eu sei que não é como se a gente pudesse controlar e tal, mas assim, e é lógico que isso aconteceria, mas ele me deu uma entrevista depois falando que as pessoas estão fazendo bullying com a família dele, ameaçando, mandando mensagem, mandando hate. Isso é tão ridículo, sabe? Porque a gente cobra que a liga puna as pessoas e tal, mas ele foi punido. Tudo bem, talvez a gente ache que seja injusto, talvez a gente ache que podia ser mais, mas a gente mandando hate pra família do cara não vai melhorar em nada a situação, sabe? Mesma coisa eu sei que são situações diferentes, mas pessoas mandarem hate pro Mitch Marner, que a gente até viu aquela entrevista que ele tava com uma cara péssima. Lógico que tem toda a situação da eliminação também, a gente sabe que não jogou nada, mas sabe, pra que ficar mandando hate pra uma pessoa que já foi suspensa, que já foi eliminada? Eu entendo que você quer que o seu time vá pra frente, no caso do Mitch Marner, né? Que vá para a próxima rodada, mas é um negócio tão babaca, tão tosco, e aí a gente fica tão puto com umas situações, eu disse que não ia falar palavrão, perdão, com umas situações, e aí depois a gente vai lá e faz pior, sabe? Eu digo a gente como comunidade do esporte no geral, não só aqui no Brasil, até porque eu acho que a comunidade no Brasil é até soft nesse sentido, sabe? É muito difícil você ver alguém fazendo isso, não que não exista, né? Mas, enfim. Eu acho que as pessoas nunca acham que eles vão ler o que eles escrevem, sabe? Imagina o cara, a mentalidade da pessoa de eu vou lá no Instagram da esposa do Mark Sheffield pra xingar ela por causa de um hit que ele deu. O cara não acha que ela vai ler. O cara, a mulher, whatever, a pessoa, sabe? Então, eu acho que é isso. As pessoas têm essa tendência, sabe, de fazer isso em todos os esportes, em tudo, assim. As pessoas espalham uma negatividade absurda no mundo. E é complicado, assim, até os filhos dele recebendo, sabe? Tipo, sim, ele falou, ou as pessoas ameaçando os filhos dele, não sei Deus. como é que é, porque acho que os filhos dele não devem ter idade pra ter Instagram, mas enfim. Então
É difícil tu cobrar. Eu sei que são coisas diferentes, mas é difícil tu cobrar uma posição da liga e tu não querer, sabe, mudar a tua posição perante Sim. situações como essa, sabe? Pra mim chega a ser uma hipocrisia, assim, sabe? Tipo, tu falar, porque tem que ser correto, mas aí eu vou lá e faço um monte de coisa errada e maldosa. Mas, enfim. A gente vai entrar num assunto metafísico daqui a pouco. Aproveitando para falar em criança, já que a gente falou dos filhos do Scheifele, não sei se é assim que fala, enfim, desse rapaz, acho legal a gente deixar um pouquinho mais soft para falar de outra criança rapidamente, que foi a filha do Mark Andrew Fleury, que escreveu aquele bilhetinho super fofo, super maravilhoso, que tá lá no nosso Instagram, no feed do NHL Brasil, depois se vocês quiserem olhar. Ela fez um desenho dele falando que, mesmo que eles tivessem perdido o jogo 2, no caso, pro Avalanche, ela estava muito orgulhosa dele, foi assim, a coisa mais linda da semana. E uma luz no fim do túnel também para esse jogo entre o Jets e o Canadiens foi o Nick Ehlers protegendo o Jake Evans. E Sim. Ai, verdade. que eu esqueci de colocar na pauta na hora que eu tava fazendo, porque a gente foca sempre nas coisas ruins, né? E esquece um pouco das coisas boas. É tanta coisa ruim que a gente esquece das coisas boas. Mas para quem não viu, para quem tava meio off, logo depois do hit, foi todo mundo em cima do Schiaffelli, foi todo mundo em cima e virou tipo uma briga, assim, num montinho bem do lado do Jake Evans. E a primeira coisa que o Ehlers fez foi entrar na frente, assim, da briga e abrir os braços para proteger, para não deixar ninguém cair em cima do Jake. E apesar disso ser uma atitude que todo mundo deveria ter, não é o que acontece e merece um destaque aqui. Porque eu fiquei emocionada na hora que eu vi, tipo, meu olho encheu de lágrimas, eu chorei, enfim, eu sou toda bobona com essas coisas. Mas eu fiquei emocionada mesmo por ele ter feito isso, e depois na entrevista ele falou que, tipo, foi uma coisa que ele fez até sem pensar, e que ele só espera que o Jake fique bem. Então a gente vê alguém que... falou isso do outro time? Que bom! Eu não cheguei a ver. Ele falou na entrevista de pós-jogo que ele foi questionado, acho que foi a primeira pergunta, inclusive. Então, a gente vê que, apesar de coisas ruins acontecerem, a gente tem aí jogadores que têm bons corações e pensam no bem-estar uns dos outros, né? Então, é bom a gente falar também, dar esse pequeno destaque. De coisa boa às vezes também. Sim. A gente precisa de algumas luzes no fim do túnel para não desistir de vez do esporte, mas enfim. Entrando nessa pauta, a questão da suspensão, esses playoffs, pra mim, chegou um ponto que tava ficando feio já, né? As brigas e coisas assim. Ontem a gente viu o Islanders e Bruins, o primeiro período foi só briga. Ninguém jogou. Os dois times jogaram mal demais. Foi briga e briga. A série do Florida e Tampa também, tipo, durante alguns jogos foi briga e hit e coisas maldosas, assim. Os caras confundem intensidade com violência, exatamente. Então, é triste, assim, o jogo depois do lance do Graves em cima do Janmark, no jogo entre Vegas e Colorado, também ficou na mesma situação. Porque os jogadores querem fazer justiça com as próprias mãos, já que a arbitragem não faz o que deveria e nem o player safety. Que, inclusive, o Joel Edmondson, do Montreal, acho, né? Essa entrevista saiu prometendo praticamente, chefe, falando que caso a NHL não puna eles tornariam a vida dele qual é a palavra que ele usou? Inferno no próximo jogo. Então, sabe, um hit desses feio, que não é bem punido, que não seja no jogo ou pela NHL, leva a uma bola de neve dos jogadores querendo fazer justiça com as próprias mãos. Que daqui a pouco a gente vai ter um cara que vai ter de fato uma lesão gravíssima, vai ter de fato uma consequência de não poder mais jogar, sabe? Dentro do gelo. Não tem... Eu fico irritada, porque eu acho isso um absurdo. E eu acho que... Eu já tinha comentado isso uma vez, mas acho que é um exercício que a gente pode fazer, sabe? Não é porque o jogador é do seu time que você precisa concordar com tudo que ele fez. Pelo amor de Deus. Sabe? Gente, se o jogador deu um hit sujo, imundo, você não precisa defender ele. Você não vai ganhar nada, tá? Se o seu time ganhar a Cup, saiba que você não vai ganhar nada, nem 20 centavos. Então, assim, você pode criticar as ações erradas. Isso não te faz menos torcedor. E também faça exercício se colocar no lugar. E se fosse com o meu time, será que eu teria esse mesmo posicionamento? É importante, sabe? Não é errado. E é legal. Você não precisa concordar com tudo só porque você torce para aquele time. Exatamente.
E não adianta tu sair apontando o dedo pros outros times e quando for com o teu time, tu ficar, não, mas não é bem assim, não, mas não sei o quê. É, exatamente. É por isso que eu critico todo mundo. Exatamente, eu também. Eu falo mal de todo mundo. Exatamente. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Mas falando de coisas melhores, então, hoje foi a disputa de terceiro lugar e a final do Mundial Masculino de Hóquei no Gelo. A gente teve os Estados Unidos como vencedor do terceiro lugar, após vencer a seleção alemã por 6-1. E tivemos o Canadá campeão, para a alegria da Luísa, no jogo contra a Finlândia, no overtime por 3-2? Sim. Sim, 3-2. O Canadá que começou perdendo 3 jogos seguidos, né? Aí chegou o Andrew Mangiapane, que aparentemente mudou toda a equipe. Inclusive foi escolhido o MVP do campeonato. E assim, o que falar desse Mundial que a gente viu várias coisas loucas acontecendo, então é óbvio que ia terminar como coisa louca acontecendo, que ninguém dava nada para a seleção do Canadá. Eu não dava nada para a seleção do Canadá. Quando saiu, eu falei, tem potencial para ser alguma coisa, mas depois dos 3 primeiros jogos eu falei, fodeu, desculpa o palavrão, mas exatamente isso que eu pensei. Mas aí o Mangiapane chegou com toda a sua mágica, e eu acho que também, tipo, jogar um tempo juntos, tipo, esses 3 primeiros jogos juntos, e entender as dinâmicas que cada um tem dentro do gelo ajuda muito. Porque, para quem não sabe, assim, esse time do Canadá ele foi montado na base do primeiro plano, não deu certo, segundo plano, não deu certo, terceiro plano, não deu certo, o quarto deu. Então, a gente tinha ali, tipo, os últimos da lista não deixam de ser jogadores incríveis, não deixam de ser jogadores completamente capazes, mas a gente tem um time que, tipo assim, nunca jogou junto. Então, a gente vê que precisava daquela química, precisava daquela um pouquinho de sal, assim, tempero em cima para conseguir dar certo, e deu certo. Ninguém esperava que depois de perder aí pela primeira vez na história do Mundial, o Canadá começou o Mundial perdendo 3 jogos seguidos, e foi milagroso, porque eles só passaram para as quartas de final, porque a Alemanha ganhou um jogo na regulação, não lembro contra quem que foi, acho que foi contra a Suécia ou alguma coisa assim. E o Canadá conseguiu passar, então ele foi empurrado, assim, ele foi puxado junto e acabou ganhando. Então a gente vê aí um milagre realmente sendo performado nesse Mundial. O Connor Brown, que é dos Senators, eu acho, ele foi o maior pontuador, e o Mangiapane, como a Erika falou, o Mangiapane é do Flames, do Calgary Flames, foi o MVP. O goleiro Cal Peterson foi eleito o melhor goleiro do campeonato. E é isso que a gente tem para vocês no dia de hoje. Foi um campeonato muito louco, foi um campeonato gostoso de assistir, tiveram vários jogos muito bons. E a gente viu o futuro do nosso querido draft chegando aí. A gente teve o Owen Power, que é a potencial primeira escolha do draft. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a loteria, inclusive. Ganhando essa medalha de ouro para o Canadá. E depois que o Colin Miller machucou, e eu acho que foi no terceiro ou no quarto jogo que ele machucou, ele foi... Gente, o moleque tem 18 anos, não é nem draftado ainda, e foi simplesmente o melhor defensor do Canadá. Então vocês veem tanto que o negócio estava difícil para o Canadá, assim, realmente... O tanto que ele jogou bem, o quanto ele apresentou para o futuro. Exatamente. Então, assim, a gente viu o futuro aí da NHL realmente brilhando. A gente teve o Bernard Docker também, que é do Senators, que é um prospect do Senators. A gente teve o Braden Schneider, que não jogou muito, mas é o prospect aí do Rangers. Então, a gente teve ali um futuro brilhando nesse Mundial. E eu fiquei muito orgulhosa do Owen Power, porque ele é um jogador muito bom, mas... não esperava tanto dele nesse Mundial, e foi lindo, filho, tô orgulhosa de você. E vamos ver aí, porque ele tem muita discussão sobre se ele vai ser realmente selecionado em primeiro ou não.
Mas vamos ver, foi incrível. Eu só queria falar uma coisinha do Mundial, que eu acho que é legal da gente falar aqui numa questão do crescimento do esporte aqui no Brasil, que a ESPN transmitiu a partir das quartas de final todos os jogos. Só hoje que a transmissão da final teve que ser no aplicativo, na ESPN App, mas com narração em português. Que eu acho que é bem importante, assim, para o crescimento do esporte, não apenas da NHL, mas do esporte. E seria um sonho se a gente tivesse isso no Mundial Feminino, em agosto, né? Sim. Mas como a gente sabe que Legal. a própria imprensa que lida com hockey diariamente já não liga tanto pro hockey feminino, pedir que a ESPN aqui no Brasil faça isso, acho que é um pouquinho demais. Mas fica a dica aí, caso alguém da ESPN nos ouça. Devem ouvir, né? Se até o Nurse do Oilers nos ouve, eu acho que alguém da ESPN tem que dizer. Um salve pro Nurse. Grande salve pro nosso querido amigo Daniel Nurse. Acho que esse Mundial foi muito interessante porque, na verdade, a maioria dos mundiais são assim, sempre tem um recorde quebrado, tal seleção derrotou tal seleção, aí a final sempre é Canadá e Estados Unidos, Rússia e Estados Unidos, Canadá, Rússia, Finlândia e Suécia, Suécia e Estados Unidos. Aí eu fico, legal, tivemos esperanças para nada. E eu acho que esse título do Canadá foi bem assim na cagada, né? Aparentemente, e, tipo, ok, mas é engraçado, sei lá. Realmente foi muito assim. É isso, vamos ganhar. E ganharam. E também foi uma decisão foi no overtime, não foi? E aí também fica mais ainda, tipo assim, o Canadá não queria fazer o esforço, mas tudo conspirou para eles ganharem. E é isso, né? Vai ser realmente interessante ver alguns jogadores, né, na NHL. O Mangiapane pode voltar para o Flames com uma moral bem diferente na próxima temporada. É interessante. E a gente viu tanto que tá crescendo o hockey mesmo, né? Porque a gente viu jogadores sensacionais em todas as seleções. Até nas mais fracas, como o do Reino Unido, da Itália, a gente vê jogadores muito bons. Isso. Então, a gente vê um futuro muito bom para o esporte. Eles precisam de mais incentivo, precisa melhorar ainda bastante, mas a gente vê que é um futuro muito bom, porque a gente teve jogos muito balanceados, a gente teve seleções que, igual a Natália falou, seleções que nunca tinham ganhado, tipo, a Latvia nunca tinha ganhado do Canadá, e eu acho que foi o primeiro ou o segundo jogo, eles ganharam do Canadá e foi, tipo, quase goleada. Então a gente vê que o esporte está crescendo, o esporte está ficando mais conhecido em vários lugares, e a gente vai ter cada vez mais diversidade no quesito de nacionalidade dentro da liga, se Deus quiser, em alguns anos. Então isso é muito legal de ver, o tanto que outros países estão começando a dominar o esporte, e não está sendo mais aquela coisa só os polos que vem sido há alguns anos. Já saiu para a Europa há muito tempo, a gente já tem jogadores suecos e finlandeses e russos, mas a gente vê outros países também vindo e participando aí desses mundiais e tendo campanhas boas, apesar dos pesares. Sim, é muito legal. E acho que é muito importante a gente tirar essa ideia, porque pra gente, você ser um jogador bom, você ser de elite, é só a NHL, sabe? E, tipo, é claro que em questão de qualidade, questão de investimento, um envolvimento das pessoas com o esporte. Porque, por exemplo, no Reino Unido, na Grã-Bretanha, o hockey não é tão popular assim. Só que é muito importante lá ter uma comunidade, ter pessoas que gostam. E isso com certeza vai gerar frutos no futuro, sabe? Eu acho que isso é muito legal, porque a semente que está sendo plantada agora, a gente vai estar vivo para poder ver daqui a 20, 30 anos, sabe? E isso é muito interessante, porque, sei lá, isso dá esperança, até como a gente, como brasileiras, né? Vai que um dia... Mas enfim, eu já estou agora viajando demais. Né? Aqui no Brasil a questão é investimento e tipo, a gente não tem gelo. Seria incrível demais, sabe? Um dia a gente poder ver uma seleção brasileira de hockey, mas a tendência é que países
do hemisfério norte, né? Norte pra cima, que tenham essa evolução, né? Mas é muito legal ver que realmente tá descentralizando ali de Canadá, Estados Unidos, Rússia também, que querendo ou não, né? Tipo, eu acho que depois da NHL é a liga mais conhecida e talvez com mais investimento. Então é bem legal mesmo. É bem legal. E agora, por fim, vamos falar sobre a loteria do draft. Na quarta-feira sortearam as ordens dos times. Se vocês quiserem ver direitinho toda a ordem, tá no nosso Instagram. Foram sorteados os 15 primeiros, né? Buffalo Sabres, Seattle Kraken e Anaheim Ducks ficaram com a primeira, a segunda e a terceira escolhas. Devils com a pick 4 e o CBJ com a pick 5. Foi bem né? Sim, foi muito sem graça essa loteria. Sabe, eu acho que não só eu, mas quem me descreve eu não lembro o nome do senhorzinho do Stars, que, tipo, tirou o fone, só faltou bater na mesa e levantar. Pois então, eu tava daquele A gente jeito. só foi ter time subindo, eu acho, nas 3 primeiras picks, né? Foi o Porque Kraken. de resto tinha o pre-draft order, que é a ordem, né, dos times de acordo com a campanha. E aí eles iam tirando. Não era nem bolinha. A bolinha era legal, sabe? Eles estavam, tipo, mostrando uns quadradinhos, assim. uns cartazinhos. assim. E aí era sempre a ordem, a mesma ordem. E eu tava até olhando, pensando assim, não tá tendo sorteio disso? Tipo, eu comecei a ver pela metade, né? Então eu fiquei, ué? Aí depois acho que foi o Kraken que subiu. Só. Foi. Então, Ele foi pra segunda. Foi bem... né? Será que Sabres vai estragar mais algum first pick? Veremos nos próximos o anos. Empower, tu quer mesmo ser o pick número 1. Que horror. Eu vou fazer o esforço para ficar ruim para ninguém. Enfim, se eu fosse jogadora. Eles estão melhorando. Tô brincando, mas sei lá. Eu acho que tem que ter tem esperança. futuro esse Buffalo Sabres. Eu sempre falo isso. Já tô falando isso há algum tempo. Desde que o Kruger saiu do time e entrou o Granato. Inclusive, eu quero deixar aqui que se não assinarem um Granato, eu vou pegar um avião lá para Buffalo e vou meter o soco no Kevin Adams. Eu já deixo aqui registrado. Mas eu acho que tem futuro. Mas eu não acho que eles vão pegar o Owen Power como primeira pick, porque eles não precisam dele. Eu acho que eles talvez peguem o Berniers, que é estadunidense. Ele estava, inclusive, jogando no Mundial. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Tem muita coisa aí para acontecer ainda. Eu gostaria de ver eles pegando o Power, porque ele é um defensor muito bom, apesar de não estar pronto para a NHL ainda, vai precisar de alguns aninhos ali. Mas eu acho que é justamente por isso que eles não pegam ele, não pegam um defensor, inclusive, porque eles precisam de alguém que esteja pronto no máximo até o próximo ano, entendeu? Porque senão o negócio vai ficar feio. E eu acho que o que pode acontecer é eles pegarem um defensor na off-season, por troca, e draftarem aí um forward, um atacante para o time. Mas eu gostaria de ver, sim, o Owen Power, apesar de que não deve ser o que ele quer para a vida dele, porque ninguém quer ir para o Sabres, mas eu gostaria de ver ele num uniforme do Sabres, que eu acho que ele ajudaria bastante. Mas é isso, essa é a minha opinião. Voltaremos com mais opiniões quando estiver mais próximo do draft. Eu tenho uma pergunta para fazer. E o Luke Hughes? Eu tenho algo pra dizer. É verdade. Eu fui prometida um rant aqui sobre Luke Hughes e New Jersey Devils. Gente, eu passei o draft inteiro, a loteria do draft inteiro, pensando, pelo amor de Deus, não deixa o Devils pegar essa pick 4, porque eles vão pegar o Luke Hughes. Eu não quero que isso aconteça, eu não quero que eles sejam um Devil. Eles já têm o Jack, eles não precisam do Luke. E aí acontece o quê? Exatamente o que eu não queria que acontecesse. O Devils pegou a pick 4 e eu estou revoltada. Eu faltei xingar a 10ª geração do New Jersey Devils e eu não quero que isso aconteça. Anaheim, faça o seu trabalho e pegue ele antes. Ninguém precisa dele em New Jersey e eu não quero que ele e o Jack fiquem juntos. Eu queria ele e o Quinn juntos
lá em Vancouver, mas como não vai acontecer, eu não quero que isso aconteça. O Luke é maravilhoso, ele é muito bom, ele merece levar uma 4ª pick, mas ele também merece levar uma 3ª pick. Então, Ducks, por favor, faça o seu trabalho, entendeu? Não deixe isso acontecer, por favor. Mas não vai acontecer, ele provavelmente vai virar um New Jersey Devils e eu serei obrigada a acompanhar essa porcaria desse time. Pra ver o meu querido jogando. Mas, nossa, na hora que saiu o Devils, eu falei, não! Por que, Deus? Por que me odeias? Eu fiquei muito brava, você não tá entendendo. Eu lembro, a gente tava assistindo, nós estávamos assistindo toda por chamada. Ai, não. Tô torcendo pra não cair. Eu tava torcendo muito, tava rezando pra todos os deuses do hockey, mas ninguém atendeu as minhas preces. E o inevitável aconteceu, que tristeza. Eu não quero, gente. Que tristeza. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu só ia dizer que, enfim, na última quarta-feira que a gente traduziu um texto lá no NHL Brasil, comentando sobre as possíveis primeiras escolhas e a porcentagem da probabilidade dos times serem sorteados, eu li que, geralmente, né, a gente sabe disso, que os que estão ali para serem escolhidos por primeiro são geralmente atacantes, né? Mas como o mercado de defensores está meio ruim, é bem possível que esse ano os times optem por escolherem defensores. Então é por isso que eles estão tão bem cotados assim. E só pra fechar, eu acho, né? Não sei se mais alguém não resolveu falar, mas a gente vai comentar sobre o draft mais perto do draft. Tipo, a gente vai trazer mais opiniões e pessoas pra falar sobre isso, porque eu particularmente não sou muito atento ao draft da NHL. Pessoas que entendem, né? Porque a gente caga a tese aqui sobre tudo, então às vezes é bom trazer alguém que A Luísa entende muito, a Luísa acompanha bastante as crianças, os futuros jogadores da NHL. Então a gente vai falar sobre isso, mas mais pra frente, mais perto do draft. Por enquanto a gente tá nessa loucura de playoffs, né? Então, mas a gente vai provavelmente fazer um TTG só pra draft, seja pré-draft ou pós-draft. A gente não sabe muito bem ainda, porque os planos de off-season ainda estão meio nebulosos. É isso. Então agora a gente fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso podcast no @podcast TicTacGo no Twitter e acompanhar também as redes sociais da NHL Brasil, que no Twitter é NHL Brasil e no Instagram é NHL Brasil Oficial. E a página no Facebook, que é NHL Brasil também. Tchau! Tchau, galera! Até a próxima semana com mais um episódio do TTG. Tchauzinho, gente. Beijo, galera. Até a próxima.